Estamos de volta com o nosso programa Visão Social e eu vou responder agora a você, Silvia Verônica de Londrina, Paraná. Ante tragédias como o incêndio do edifício Joelma, em 74, em São Paulo, o incêndio do circo de Niterói, Boate Kiss de Santa Maria, outros desastres de avião, terremotos, inundações, enfim. Diante desses dramáticos episódios, houve fatalidade ou somente sequência de erros? Foi bom, Silvia, você aqui colocar na sua pergunta as tragédias de ordem natural e as tragédias provocadas. Então, as tragédias de ordem natural estão diretamente associada ao processo de reajuste e de resgate, sem sombra de dúvida. De que forma? Você sabe que ao reencarnar você vai estar em um local sujeito a determinadas condições que poderão levar você ou não à morte. Quem reencarna no Japão sabe que o arquipélago está sujeito, não é, aos seus tremores, aos seus terremotos. Então, o espírito reencarna já com este compromisso. Agora, Boate Kiss, que você citou, por exemplo. Ora, todo revestimento inflamável, alguém solta um rojão de forma inconsequente em uma boate que não havia saída de emergência, que não havia uma fuga, digamos assim, para uma situação de emergência. Vamos dizer que era o destino? Não. Foi a negligência humana. A irresponsabilidade humana. Aí fica por conta do livre-arbítrio e o comprometimento dos envolvidos. Ok? Eu não lembro bem qual foi a questão do Joelma, não sei se foi um curto-circuito e nem desse circo. Chico Xavier aborda até essas questões. Então eu não sei agora, não estou lembrando quais foram as causas. Mas da Boate Kiss, recentemente, então, se comprovou exatamente isso pelos laudos periciais, não é verdade? E esses tsunamis, esses terremotos em determinadas regiões, aquilo está dentro da programação kármica de quem reencarna naqueles lugares. Tá bom? Camila Moreira de São Bernardo do Campo. Quantas mortes coletivas, qual a finalidade desses acidentes que causam a morte conjunta de várias pessoas? Olha, nas tragédias naturais, a gente sempre percebe que existe a mobilização da fraternidade. Não é verdade? E também nessas mortes trazidas pela irresponsabilidade humana. Mas não vamos, no entanto, nos fixar nessas mortes trazidas pela irresponsabilidade humana, dizendo, isso ajuda, porque seria, inclusive, como é que eu poderia dizer, algo bizarro você falar para uma mãe que perdeu sua filha, mas olha, a morte dela serviu para sensibilizar a sociedade. Não passa por aí. Mas a gente vê que essas grandes catástrofes, né, sempre despertam sentimentos de solidariedade. Então a gente vê que ao lado do processo de reajuste nas causas naturais, dos desastres naturais, também há este despertamento da alma para a realização do bem. Então, a gente percebe agora aqui no Brasil, o que é que acontece? Se recolhe alimentos, roupas, aí quem está lá, de modo geral, né? Então você que já participou numa seleção dessas arrecadações, não vai se sentir
incluído nesse meu comentário. Mas o que é que a gente vê? Pessoas separando e ficando com as coisas boas. Eu me lembro que de uma enchente que teve em Santa Catarina, as pessoas separando os pacotes de chocolate. Depois dizem que o Brasil é um país de generosos. Ó, Sérgio, você me deixe, viu, Sérgio? Você me deixe. Então, até nesta hora a gente vê que os oportunistas, porque eu não quero chamar daquele nome que começa com lá e termina com grão. Não vou chamar. Não vou chamar, porque em verdade é, né? Quem leva o que não é seu, é isto. William Albuquerque é daqui, de São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor. Pedaço de terra que é meu. Em muitos casos de morte coletivas, há depoimentos de pessoas que deveriam estar presentes, mas que por algum imprevistos ou mesmo pressentimentos ruins foram poupados do evento. Como essas preparações ocorrem no plano espiritual? Até que ponto vai o livre-arbítrio nesse caso e a interferência do plano espiritual? Ô William, existe uma generalização muito grande a respeito de os espíritos, essa interferência, fato, interfere, mas olha, eu sempre digo, vamos pôr na conta do livre-arbítrio sempre as nossas ações. Aí você me pergunta, o que acontece? Eu não poderia lhe dizer, se eu dissesse, espíritos interferem ali, não seria justo. Porque os espíritos também não sabem se alguém que está pensando em matar todo mundo vai naquele momento matar. Volto a dizer, aquele alemão que jogou o avião porque queria se matar. Então os espíritos não sabem, não é? Por outro lado, a pessoa pode ter uma sensibilidade perceptiva de ação e reação do que causa, o que está o melhor em processo de causa no mundo, não é? Então não se pode ter uma explicação única, não é? Foi uma interferência espiritual. Então por que o espírito interferiu para João, não interferiu para Pedro? Gerou privilégio? A gente sabe que não há privilégios. Agora a pessoa pode, de repente, em sintonia com o piloto, saber o que pode estar ali aperta o seu coração e diz, olha, eu não vou não. Mas quantas vezes também a gente já não teve o nosso coração apertado por uma situação e a gente foi e nada aconteceu, não é? Sabe aquela história de Shakespeare, do que acontece entre o céu e a terra? Pois é. E é arrogância achar que sabemos tudo, não é? Vamos ao intervalo. Volto já. Sai daí não, que nada.